Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma aula super especial, rápida, super fácil de fazer, que é essa necessaire que nós fizemos lá no nosso Instagram, né? Essa necessaire de caixinha de leite aqui, necessaire vertical, super fácil, rápida de fazer, e você pode fazer para diversos objetivos aí. Essa daqui, por exemplo, que eu fiz em tamanho menor, fiz para colocar cosméticos, né? Então ela é uma fofura para você colocar aí seus cosméticos e levar. Essa daqui que nós vamos fazer para colocar sandália, então nós vamos fazer uma medida maior. Então se você gostou dessa daqui com a medida menor, você pode conferir o vídeo rápido lá com as medidas no nosso Instagram, né? O link tá aí pela legenda aqui do nosso vídeo, né? Já vai direcionar vocês diretamente. Ou então vocês colocam aí o @atelieandraarte com T mudo no final. E você vai acessar esse vídeo aqui com as medidas menores dessa daqui que nós fizemos lá no Instagram. Hoje nós vamos fazer a mesma, porém com a medida maior, porque nós vamos fazer para colocar sandália. Então é super rápido, pouca coisa que você vai gastar, não vai precisar de molde, você vai fazer em medidas aí, né, que eu vou estar reafirmando durante o vídeo. Então assista o vídeo até o final, não deixe de parar nenhum detalhe do vídeo para que você faça aí a sua de maneira correta, sem nenhum problema, tá? E nós vamos gastar para fazer essa daqui, que é de um tamanho maior, a medida de 33 centímetros por 47 centímetros, uma vez no tecido principal. Tô usando aqui uma sarja impermeável, uma vez na manta, que eu tô usando essa manta que eu uso bastante aqui no ateliê, que é esse nylon acoplado, e uma vez no forro, tá? Eu tô usando aqui um tricoline para fazer de forro para essa daqui. Então nós vamos usar, a parte principal nós vamos usar essas medidas. A gente vai usar também 65 centímetros de alça pronta, né? Essa daqui é de 20 milímetros, né? Ou 2 centímetros. Se você quiser fazer a alça do próprio material, você também pode fazer do próprio material. E mais um pedacinho aqui para fazer o meu tirante, de 6 centímetros aqui por 20 centímetros, que é a largura da alça. Então vamos precisar também aqui de uma meia argola e um mosquetão de 2 centímetros também, né, ou 20 milímetros aí, que é a mesma largura aqui da nossa alça que a gente vai utilizar. Vamos utilizar também 37 centímetros de zíper. Esse zíper que eu tô utilizando aqui é o número 5, tá? Então, automaticamente nós vamos usar também um cursor número 5 aqui para fazer a nossa peça. Então, o material que nós vamos utilizar é esse aqui. Então, separa aí o seu material e vamos lá para a máquina para a gente confeccionar essa peça aqui dia de hoje. Nós vamos começar agora a confecção aqui da nossa peça, fazendo a união aqui do tecido principal com a manta, tá? Se você estiver usando esse nylon acoplado aqui, como eu estou usando, essa parte da espuminha é a parte que fica face com o tecido, tá? Então, nós vamos fazer aqui a união rápida dessa parte, pra gente já começar a fazer as medidas. Prontinho, fizemos a união aqui do nosso tecido principal com a nossa manta. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é marcar o centro da peça, tá? Então, vou unir aqui pra mim marcar o centro da peça. Vou fazer um pequeno pique aqui. E do outro lado também a mesma coisa, vou fazer um pique. E agora eu vou pegar a minha régua e vou marcar aqui de pique a pique. E já deixar a marcação do centro aqui da nossa peça já feito, tá? E aí você vai observar qual que é a direção da sua estampa, tá? Se a sua estampa tiver direção igual essa minha aqui, a direção é essa daqui. Então, de cima para baixo, no centro aqui, eu vou marcar 4 centímetros, tá? Então, de cima para baixo, eu vou marcar 4 centímetros. Então, marquei o centro da peça e marquei aqui 4 centímetros de cima para baixo, que aqui é onde vai encerrar a marcação da minha alça. Então, eu vou pegar agora a minha alça. Como essa é uma alça de poliéster, eu vou selar aqui a nossa alça. Vou pegar o meu mosquetão aqui e vou fazer uma dobrinha aqui de cerca de 2 centímetros. E depois eu vou dobrar novamente para me envolver aqui o mosquetão. Então nós vamos passar vários retrocessos aqui na parte de cima e aqui também
pra gente fazer essa união aqui do nosso mosquetão. Prontinho aqui, ó, fiz até com a linha diferente aqui para vocês conseguirem visualizar aqui a costura, tá? Fiz com vários retrocessos aqui em cima e vários retrocessos aqui pra gente fazer essa união aqui do nosso mosquetão com a nossa alça. Feito isso, nós vamos pegar a nossa alça e aí a gente vai colocar aqui no centro da nossa peça e nós vamos costurar essa alça até a marcação dos 4 centímetros aqui que nós fizemos de cima para baixo, tá? Então, vamos fazer essa união aqui e já mostro pra vocês. Então, prontinho, nós fizemos a costura aqui. A gente fez aqui a marcação da alça no meio da peça. Então, a gente costurou aqui a lateral da alça até essa altura dos 4 centímetros aqui que a gente marcou, tá? E depois voltamos aqui até o final ali pra ficar firme a alça aqui, tá? E ficar com essa marcação aqui solta aqui nessa parte de cima desses 4 centímetros, tá? Feito isso aí, nós vamos deixar a nossa alça aqui, né? Se você quiser colocar um alfinete, você coloca um alfinete para não te atrapalhar, tá? Só para ela ficar firme aqui, não ficar balançando, tá? E agora nós vamos pegar aqui o nosso zíper, né? Os 37 centímetros do zíper. Essa parte da frente do zíper aqui, que é a parte onde fica ondulada aqui, né? É a parte da frente do zíper. Nós vamos colocar de frente com o tecido principal, tá? Nessa altura aqui dos 33 centímetros, tá bom? E aí nós vamos colocar aqui, né? Vou passar uma primeira costura aqui só para me prender o zíper. Vou destacar o meu zíper. E do outro lado vou fazer a mesma coisa. Frente do zíper com a frente do tecido. Eu vou passar só uma costurinha. Prontinho, o zíper já tá aqui preso nas duas extremidades da nossa peça. Agora nós vamos pegar a parte do nosso forro e vamos colocar a frente do tecido do forro com a frente do tecido principal. E aí aqui a gente vai alinhar o tecido, né? Se você tiver aí, já usa os seus prendedores aqui para fazer esse alinhamento aqui. Alinha aqui também do outro lado. Alinhei os dois lados, o forro, junto com o tecido principal. Eu vou fazer a troca do meu pé aqui. Então, nesse caso, eu vou usar um pezinho, um calcador de zíper aqui. Pra fazer a costura aqui do meu zíper. Vou virar do lado da manta. E vou fazer a costura aqui com retrocesso no início e no final, tá, gente? Feita, gente, nós vamos virar a nossa peça. E vamos fazer uma costurinha aqui de pesponto, tanto nesse lado aqui, como desse outro lado aqui. E já vou aproveitar e já prender a minha lateral aqui toda, para deixar a peça já toda presa e toda alinhada. Então, para isso, eu vou voltar o meu calcador e vou fazer a minha costura de pesponto aqui. Pronto, feito isso aqui, tá todo preso. Eu vi que sobrou uma rebarbazinha aqui de manta, eu vou cortar somente a manta, tá? A rebarba de manta que ficou aqui. Então, eu vou refilar. Então, agora nós vamos aplicar o nosso cursor. Então, a gente vai alinhar aqui as laterais, tudo certinho, tá? Eu vou alinhar, tá vendo? Eu vou alinhar aqui as partes e vou fazer a aplicação do meu cursor
Se você tiver dificuldade para colocar, você vai cortar um pouquinho aqui do seu zíper, tá? Para aplicar, né? Eu já faço aqui de forma direta por causa da prática, né? Se você não tiver prática, corta um pedacinho de um dos lados do zíper para você conseguir aí colocar direitinho, tá? O seu cursor. Então a gente coloca o nosso cursor aqui, passa, e aí a gente volta e coloca novamente, observando aqui um detalhe importante, ó. A minha estampa, essa aqui é a direção da minha estampa, então eu vou colocar o meu cursor de baixo para cima, tá? Da direção da minha estampa. Então eu vou colocar aqui. E vou deixar aqui meu cursor aqui já colocado, aplicado. Nós vamos virar a nossa peça pelo lado avesso. Tá? Tendo o maior cuidado, se vocês colocarem alfinete aqui, tem cuidado para não se furar, gente. Vamos virar a peça pelo lado avesso. E agora a gente vai pegar aqui o centro do nosso zíper com o centro da peça que a gente já tinha marcado antes e alinhar aqui centro com centro. Vamos marcar aqui com o prendedor. Tá tudo alinhado aqui. Presta atenção agora, muito importante, porque a gente vai fazer aqui uma costura na parte do fundo, tá? Essa parte de cima aqui vai ficar aberta. A gente vai fazer a costura somente aqui na parte do fundo, né? Com um pezinho de máquina, tá? Eu tô usando máquina industrial, então meu pezinho é de meio centímetro. Pra deixar todo certinho aqui, tudo alinhado. Como nós cortamos aqui o nosso zíper, o que a gente vai fazer? A gente vai selar, porque o zíper ele é de poliéster, né? Então, para ele não desfiar, a gente sela aqui o nosso zíper. E agora, gente, próximo passo é a gente fazer uma caixinha de leite, tá? E a caixinha de leite que eu vou fazer é de 3 centímetros. Então, eu vou fazer a minha caixinha de leite a partir da costura que eu fiz, tá? Vou desenhar e mostrar para vocês aqui. A partir da costura, a gente faz uma caixinha de leite aí de 3 por 3, tá? 3 centímetros por 3 centímetros. Prontinho aqui, fiz a minha caixinha de leite a partir da costura, tá? Eu fiz aqui 3 centímetros e aqui mais 3 centímetros aqui da lateral. E aí nós vamos cortar aqui a nossa caixinha de leite. Com bastante cuidado, tá? Para cortar bem no limite da marcação. Cortada a nossa caixinha de leite, nós vamos pegar e fazer um acabamento aqui nessa parte aqui. Então, eu vou usar o viés industrial para fazer esse acabamento, esse viés aqui mais grosso, né, de 25 milímetros aqui. Então, aqui eu só vou fazer uma dobra aqui, é coisa mais simples, gente, ó. Vou fazer uma dobra dele ao meio, tá? Vou aqui vincar ele ao meio e vou fazer aqui a aplicação desse viés aqui na minha peça. Olha aqui, ó, acabamento tá feito aqui, né, com o viés que a gente fez. Aí aqui agora pra gente fechar a nossa caixinha de leite, nós vamos primeiro, antes de abrir, eu vou fazer um pique aqui dos dois lados para marcar o centro, para a caixinha ficar certinha. E aí a gente vai abrir aqui agora e vamos unir essa marcação de centro que a gente fez com o centro aqui do acabamento. Alinha tudo certinho. E marca aqui com um prendedor. Do outro lado a mesma coisa, centro marcado que você fez
com o centro aqui do acabamento. Coloca um prendedor e vamos fazer aqui uma costura de um pé de máquina aqui para fechar a nossa caixinha de leite. Fizemos o fechamento aqui, vamos fazer agora o nosso acabamento também com viés, né? Vamos fazer o acabamento aqui com o nosso viés. Aqui desse lado aqui eu vou deixar uma pontinha aqui, eu vou dobrar um pouquinho e virar o nosso viés aqui para ficar bem fechadinho, bem acabado, bem bonitinho, tá? E vou fazer esse mesmo processo aqui dos dois lados, tá? Vou dobrar aqui a pontinha do viés, cortar mais um pouco aqui para ficar bem acabado. Dobro aqui para dentro, dobro para baixo, né? Até cobrir a minha costura, né? Vou colocar aqui e agora eu vou fazer a costura aqui, prendendo. Prontinho, acabamentos feitos aqui, né? Nós vamos agora, sem mexer no zíper, tá, gente? A gente deixa o zíper aqui no meio, vamos abrir aqui a parte de cima e virar a nossa peça. Com bastante cuidado, porque tem um alfinete aqui no meio, pra não se furar. Vamos ver como tá a parte de leite. Ok, certinho aqui. Então agora a gente vai fazer a parte final aqui do nosso acabamento, né? A gente vai alinhar aqui, ó, o zíper com o centro da peça, o centro do zíper com o centro da peça. A gente alinha. Vamos colocar um prendedor aqui. E a lateral aqui, a gente vai fazer essa dobrazinha como se fosse uma caixinha normal, tá? A gente alinha aqui, tá vendo? A lateral aqui com a lateral, a gente faz vinca ela, tá? Certinho aqui, vincou, para não perder aqui, a gente coloca um prendedor e aqui do outro lado a gente faz a mesma coisa, vinca aqui, lateral com lateral, ó, certinho. E aí a gente, ó, faz essa união aqui e coloca aqui o nosso prendedor para ela ficar dessa forma aqui. A gente vai fazer isso dos dois lados. Do outro lado, a mesma coisa. Vamos vincar a direção aqui certinha, embaixo e em cima. A gente vinca, marca. Vai pro outro lado, vinca também aqui a direção certinha. E une aqui as duas pontas para ela ficar exatamente dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Tá certinho, você vai verificar se tá tudo certinho, se tudo alinhado. Do outro lado aqui a mesma coisa, tudo alinhado. Então a gente vai passar agora uma costura aqui de um pezinho de máquina para fechar essa parte de cima. Feita essa costura, nós vamos cortar as rebarbas aqui, inclusive do zíper. E vamos selar a ponta do zíper aqui. Tá costurado. Agora a gente vai pegar aquela parte da alça que nós cortamos aqui de 6 centímetros. Vamos selar as pontas. Pegar a nossa meia argola, também da mesma largura da alça, vamos dobrar aqui, porque a gente vai colocar aqui exatamente no meio, tá? Alinhado aqui com a peça. E vamos fazer uma costura aí de um pezinho de máquina, com vários retrocessos, tá? Pra ela ficar bem firme. Prontinho, fizemos aqui a nossa união. Agora a gente vai para a parte final, que é fazer o acabamento aqui nessa parte de cima, que você pode fazer tanto com
o viés, o próprio viés aqui você pode fazer o acabamento, ou então você faz do próprio tecido. Então eu cortei aqui, gente, do próprio tecido 19 centímetros por 5 centímetros para fazer esse acabamento. E como que a gente vai fazer esse acabamento aqui agora? Nós vamos pegar aqui a parte da frente do tecido e vamos colocar aqui alinhado com a nossa peça, tá? Deixando aqui as laterais, a sobrinha de meio de 2 centímetros mais ou menos, você vai dobrar aqui, tá? Dessa maneira. E vai dobrar aqui do outro lado também, tá? E vamos passar uma costura exatamente em cima da mesma costura que nós fizemos aqui para fechar a peça. A gente passa agora para aplicar o acabamento. Retrocesso no início e no final sempre. Costuramos, a gente vai virar agora. E a gente vai alinhar aqui certinho, tá? Dobra e dobra novamente, de maneira que cubra aí a costura. Feito aqui, tá vendo? Agora a gente vai passar uma costura aqui pra fazer o acabamento aqui certinho. Retrocesso. Tá feito o nosso acabamento e a nossa peça está pronta, gente. Está prontíssima aqui. Vamos fazer as conferências aqui. Ó, tudo certinho. Agora a nossa alça aqui a gente vai tirar o alfinete, porque ela vai ficar exatamente dessa maneira aqui, ó. Você vai pegar o mosquetão, colocar aqui junto e ela fica dessa maneira. Olha que coisa mais fofa, rápido e prático de fazer. Nessa série super charmosa. Eu vou pegar aqui agora para vocês verem como ficou bacana aqui para colocar calçado, né? Ficou super linda a nossa peça, tá? Essa daqui eu fiz especificamente para colocar sandália, mas ela pode ser utilizada também para cosmético, para outras coisas que vocês quiserem colocar aí. Eu vou colocar aqui como um exemplo para vocês a sandália. E olha só como fica super alinhado aqui. Dá para colocar até mais de um aqui nessa daqui, né? E olha que fofa que fica a nossa peça. Olha que bacana que fica essa peça, super bonita, rápida, fácil de fazer. Vocês viram aí que rapidinho a gente fez ela, né? E você pode aí variar e fazer de vários tamanhos. Se vocês quiserem aí fazer de vários tamanhos, vocês podem fazer de vários tamanhos, né? E usar a criatividade de vocês aí para fazer a peça, para levar sandálias, para levar cosmético, como essa daqui, ó, tá vendo? A diferença de tamanho que nós fizemos essa daqui é uma menorzinha. Essa daqui foi a maior, porque a gente fez para o tamanho da sandália, né? Então, é muito prática, muito bonitinha que fica, né? Super charmosa com esse mosquitão. Se você não quiser fazer com o mosquitão, você pode fazer a alça normal aqui. É só você alinhar a alça aqui junto com o acabamento, né? Não precisa fazer essa parte aqui. Só alinhar a alça aqui e deixar ela somente aqui nessa parte de cima, né? A gente fez dessa maneira aqui, porque ficou super hermoso, valorizou super a peça aí. Então, ficou linda demais. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula super rápida e fácil de fazer. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula.